todos. Um homem de Deus chamado Mateus. Contou um pouquinho da história de Mateus, a qual serve de exemplo para muitos de nós. Quem era Mateus? O que aconteceu com Mateus? Quando Mateus, o evangelista, que é o autor de São Mateus, quando ele nasceu, a região que ele nasceu, Cafarnaum, estava debaixo do controle do Império Romano. Pagava alta tributação. Ele nasceu em família pobre. Pobre demais. Se eu disser para você que Mateus era rico, à luz da Bíblia, eu posso dizer que ele tornou-se rico depois de uma atitude nada nova. Mas vamos começar com isso. Quando Mateus nasce, o povo de Israel estava debaixo do jugo do Império Romano. E a família dele, assim como todo o povo de Israel, era oprimida pelo Império Romano. Então, Mateus tinha várias necessidades, como qualquer pessoa. Como um menino, um adolescente, Mateus passou por muita vontade das coisas. Ora, quem nunca passou vontade das coisas, vontade de comer algo diferente, vontade de beber algo diferente, vontade de morar numa casa ampla, confortável, de ter pouco conforto na sua casa, na sua vida. Quem nunca passou por isso? Mateus passou por isso. Aí você diz, mas Jefferson, isso está na Bíblia, olha. Se a Bíblia diz que o Império Romano havia subjugado Israel, e Israel pagava uma elevada taxa de impostos, e a história confirma isso, como que eu posso dizer que Mateus vivia confortavelmente na sua infância e juventude? Então Mateus começa a estudar a lei de Moisés. Quando ele começa a estudar a lei de Moisés, ele aprende a ler, contar e escrever. Porque todo aquele que aprende a lei de Moisés sabe ler, contar e escrever. Torna-se sábio. E não tolo, como muitos dizem. Olha, estudar a Bíblia demais torna você louco, burro, ignorante, retrógrado. Pelo contrário, a Bíblia fala de diversas áreas científicas. A Bíblia fala de biologia em Gênesis capítulo 1. A Bíblia fala de geografia ao longo da sua história, cerca de 1189 capítulos. Nesses 1189 capítulos você vai encontrar biologia, arqueologia, história, até química. Você vai encontrar uma variedade de áreas científicas. Você fica bem instruído, como muito sábio. Vai desenvolver um padrão moral ético. Você vai conhecer várias culturas, inclusive entre as várias culturas, as culturas de Israel. Então Mateus, ele via os cobradores de impostos vivendo uma vida regalada. Mateus sabia o hebraico. Como assim Mateus sabia hebraico? Um dos requisitos do Império Romano para que alguém tornasse cobrador de impostos era conhecer o aramaico e ser alfabetizado no aramaico. Às vezes o latim e o grego, às vezes o latim e o grego, mas o mínimo, o aramaico, ele tinha que saber. E o Mateus, ele conhecia o aramaico, e tudo leva a crer que também conhecia o latim e o grego. Existem fortes evidências de Mateus ser uma pessoa bilíngue. Você pega a série The Chosen e você vê Mateus com autismo. O autismo não impede alguém de ser inteligente, produtivo, sábio. O autismo não limita tantas pessoas assim. Mas vamos falar sobre
Mateus autista. Se ele era autista ou deixava de ser, a Bíblia nada fala sobre isso. Então eu vou falar exatamente aquilo que a Bíblia fala. Fica mais fácil. Então nós temos aqui Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Para apoiar a mensagem, para servir de base em texto. Marcos, capítulo 2, versículo 13 ao 17, diz assim. Se você estava chamando do fundo, eu agradeço, tá? E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na receptoria, ou coletoria, e disse: segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos, e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os são não necessitam de médicos, mas sim os que estão doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então vamos lá. Então Mateus, ele torna-se um cobrador de impostos. Para tornar-se cobrador de impostos, vamos ver alguns requisitos. Primeiro, você tem que ganhar a confiança dos romanos. E para ganhar a confiança dos romanos, você tem que trair os judeus. Então, o que o Mateus faz? Trai os judeus e ganha a confiança dos romanos. Está pegando? Mas não basta ser isso. Tem que ter um pouquinho de jogo de cintura. Tem que ser político. Tem que ser político. Mas não é um político qualquer. Tem que ser um político, sabe? Top, de linha. E ele começa a se alinhar com as lideranças políticas e militares. Começa a se associar com pessoas influentes dentro da política e dentro dos militares. E Mateus consegue tudo isso, ainda moço, ainda jovem. Então ele traz judeus. Ele é visto como qualquer cobrador de impostos. Todo cobrador de impostos para Israel era ladrão. Todo. Porque eles cobravam os tributos e, além dos tributos, eles tinham uma comissão. Acontece que, às vezes, eles cobravam acima do que o império estava pedindo. Então era visto também como estelionatários, pessoas desonestas, e eram pessoas riquíssimas e ganhavam um alto salário. É bem possível que Mateus tivesse seguranças. Não é difícil duvidar, não é possível duvidar. Porque o coletor de impostos era muito odiado pelos judeus. Então, qualquer coisa ele não ia matar. Então, era possível que Mateus tivesse alguns guardas-costas. É bem possível. Não estou dizendo que tinha. Mas, se o cara é odiado, você cuidado. Então, ele tinha vínculos políticos, vínculos militares. E, com isso, ele conseguiu o cargo de coletor de impostos. E a coletoria de impostos ficava na cidade de Cafarnaum. A cidade de Cafarnaum tinha, além da coletoria de impostos, tinha uma centúria. O que era uma centúria? Uma centúria era mais do que tipo de um quartel militar, onde se abrigavam pelo menos 100, 200, 300 ou mais soldados romanos. Era uma cidade portuária. E a cidade de Cafarnaum também tinha uma sinagoga. Então ela era uma cidade muito rica e muito movimentada. Ela tinha uma sinagoga, ela tinha uma centúria e tinha uma coletoria de impostos. Colhia os impostos do campo, da cidade e da pesca e de todo o comércio, de tudo aquilo que se produzia naquela região, às margens do mar da Galileia. Estaria Mateus com alguma coisa em torno de 25 para 35 anos.
Um jovem com apenas 25 a 35 anos. Imagina esse cara milionário. Para época. Uma baita de uma mansão no centro da cidade, uma das melhores casas de Cafarnaum. Homem rico, abastado. É todo dia que você consegue fazer um churrasco? Isso é, fazer um churrasco para a família. Todo dia você consegue? Já é difícil. Churrasco todo dia é difícil. Agora você imagina um churrasco para dezenas de pessoas assim, ó, no estado de Deus. Imaginou? Com bebidas, os melhores vinhos e carne primeiro. Assim, vamos fazer um churrasco hoje? Vamos. Mas não é só para nós 3, nós 4, 5, 6. Não. É para 50, 100 pessoas. Imaginou agora, não? Assim hoje, vamos fazer um churrasco para 10 pessoas. No mínimo. Dentro da nossa casa vai entrar mais ou menos quantas pessoas? Umas 50 a 100 pessoas. Vamos lá, carne para todo mundo, bebida para todo mundo, à vontade. Quando? Hoje, agora. E aí? Tem que ter cascalho? Tem que ter. Bom, calma que eu não chegar lá. Quando uma pessoa entre os seus 25 e 30 anos, estando ele à margem do Mar da Galileia, e a poucos quilômetros do Rio Jordão, vai vendo? Joga lá, você vai mostrar. Enquanto ele estava na coletoria de impostos, alguém chegava para ele e dizia: ô Mateus, você conheceu, está começando movimentos aí do Rio Jordão. O que está acontecendo no Rio Jordão? Olha, o João Batista batizou um homem, o qual ele disse, João Batista, o profeta, disse que quando ele batizou este homem, ele viu uma pomba voando e repousando sobre ele. Mas até aí tudo bem. O problema é que quando o João Batista batizou esse homem, o João Batista disse o seguinte: este é o Cordeiro de Deus que purifica o pecado do mundo. Aí Mateus disse: peraí, alto lá. O Cordeiro de Deus que purifica o pecado do mundo só pode ser um. Quem? O Messias. Porque eu conheço a lei de Moisés. E uma vez que eu conheço tanto a lei de Moisés como as leis romanas, eu vou deixar as leis romanas de lado e vou me adentrar na lei de Moisés. A lei de Moisés diz que esse, se for Cristo, está por vir e ele tem que fazer milagres e maravilhas. Ele fez. Orar e não sabemos. Passa-se os dias e Mateus começa a ver uma movimentação em Cafarnaum. Uma inquietação, uma movimentação, um trânsito além da medida, além do normal. Aí o Mateus, o pagador de impostos, diz: o que está acontecendo? Olha, tem um cidadão na sinagoga. Você lembra daquele cidadão? Tinha um homem com mão mirrada, você lembra dele? Aqui na cidade é um homem com mão mirrada. Lembra? Olha, esse cara estava dentro da sinagoga e pelo sábado, e ele estendeu a mão para o tal de Jesus, e Jesus restaurou a mão dele, e a mão dele agora está normal, e o povo está esforçado com o negócio. Espera aí, o tal de Jesus dentro da sinagoga curou o homem da mão errada que passava aqui de vez em quando no pedinte? Pois é, ele está passando por ali, ó, as mãos dele estão inteirinhas, restauradas. Se não é, você quer ver. E vai daqui, vai dali, daqui a pouco, aquela movimentação, o Mateus fica dentro da coletoria, não pode sair da coletoria, ele fica curioso. Mas o que está acontecendo? Essa movimentação toda, esse Cristo todo,
eu vou me tornar limpo. Tá, e daí? Ele disse, eu quero que você seja limpo. E o homem, por incrível que pareça, Mateus, o homem, diante de todo mundo, foi curado de lepra. Mateus disse, esse é o Cristo. Esse tem que ser o Cristo. Não pode ser outro. É o Cristo. Cura leprosos e restaura mãos ressequidas. Tu lembra do doutor Pedro? Sim, aquele pescadorzinho chato, encrenqueiro, lembra? A mãe dele, a sogra dele estava com uma febre muito alta e ele foi na casa de Pedro e curou a sogra de Pedro. E tem mais uma? Várias pessoas que estavam lá com doença, com todo tipo de doença que os médicos de Cafarnaum não davam conta de curar. Rapaz, é que essa família está borbulhando de gente. Paralítico está andando, cego está enxergando, mudo está falando, surdo está ouvindo. Olha, está acontecendo coisas tremendas. Arrebentaram o telhado da casa lá, pegaram o paralítico, 4 pessoas, pegou o paralítico, colocou lá no telhado, desceu, o paralítico desceu o paralítico e saiu lá de dentro, carregando a cama e andando. Ah, Mateus disse, rapaz, eu quero andar com esse cara. Esse aí é o Messias, não tem para ninguém, esse é o Messias, só pode ser o Messias. Eu quero andar com ele, mas ele estava preso aos seus compromissos. Mateus era rico, Mateus tinha obrigações, Mateus tinha uma série de compromissos. Olha, pessoas endemoniadas. Você já ouviu falar de pessoas endemoniadas? Eu nunca vi isso, não faço nem ideia. Eu lembro de ter lido alguma coisa quando Davi tocou uma harpa para Saúl e umas entidades demoníacas saíram. Mas fora isso, não sei nada não. Pois é, rapaz, alguém tem pessoas aí endemoniadas, sendo curadas e libertadas. O que tem de mundo falando daqui a pouco? Pois é, o Mateus está dentro da coletoria. Mas peraí, aquele cara lá, está chegando. Ó, fulano aqui. Você está chegando? Quem te curou? O tal de Jesus. Jesus curou. Ele conhecia os paralíticos, ele conhecia a cidade inteira. Ele te curou. Mas isso em poucos dias. Coisa de uma semana. Era um milagre após outro. Cafarnaum e a margem da Galileia estavam polvorosa. Ele disse, eu tenho que conhecer esse homem. Eu tenho que me encontrar com esse homem. Ele diz assim, Deus, e começa a orar da tecnologia. Deus, eu quero conhecer o Cristo. Deus, eu quero vê-lo. Deus, eu quero servi-lo. Deus, eu quero caminhar com Cristo. Estava ele orando a Deus. E daqui a pouco ele viu uma movimentação, uma multidão, aproximou-se e falou isso. É normal que se pague impostos. É normal. Mas esse monte de gente aqui não vai pagar imposto. Não, acho que não. E no meio daquela multidão está um homem com uma espécie de uma vestes brancas. Vai vendo? Com vestes brancas. E alguns detalhes de bordas. Azul marinho. E quando ele olha para aquele homem, ele vê um olhar diferente. Porque aquele homem não olhava como qualquer homem. Ele não olhava de forma natural. Quando ele começa a olhar para aquele homem, ele vê a multidão adorando aquele homem, a multidão alegre com ele. E ele, no meio da multidão, ele diz assim: vem, segue-me. Ele disse: eu acabei de orar, eu acabei de tratar. Quem é aquele cara? Jesus, o Cristo. Esse é o que eu falo para ele andar sem janeiro. Ô patrão, estou indo. Como assim você está indo, rapaz? Estou entregando meu carro. Não quero mais ser cobrador de impostos. Você está louco, mano? Você
Jesus bebeu, o que aconteceu com você? Estou indo, eu vou seguir a Cristo. Você faz o que você está fazendo? Estou indo. Depois eu converso. Mas eu converso. E ele vai. E quando ele chega perto de Jesus, recebe aquele abraço gostoso. E ele se alegra com Jesus. Aí ele fala assim: Jesus, eu estou tão alegre. Jesus, eu vou te fazer um convite, posso? Jesus, vem comer na minha casa. Vem o Senhor, vem os seus discípulos, traga quem o Senhor quiser, é tudo por minha conta. Eu quero sentar na minha casa e te ouvir falar de Deus. Venha para minha casa, Jesus. Foi o primeiro convite de Mateus. Aí Mateus diz: o Senhor vem? E para surpresa de Mateus, Jesus diz: vou. Vai mesmo? Vou. Eu sou cobrador de impostos. Eu sei. Eu te vi na coletoria. Eu sei que você é cobrador de impostos. Mas me chamou de ladrão, de corrupto. Isso não é. Eu sei. Eu sei. Mas eu conheço teu coração, Mateus. E Mateus começa a se quebrantar. Vamos para minha casa, vamos. Mal Mateus entra dentro dos seus serviçais e diz: olha, traz aí um boi cevado, traz aí o que tiver que trazer, do bom e do melhor, os melhores vinhos, a melhor carne, carneiro, boi, peixe, assa tudo, prepara tudo, porque Jesus entrou na minha casa. Eu vou dar o meu melhor para Jesus. E aqui no texto você vê Mateus na casa dele, sentado à mesa com Jesus e os seus discípulos, e multiplicando. Porque quando Mateus faz um convite, faz essa convocação, ele sai da coletoria, diz: gente, ó, o negócio é o seguinte, eu falei que tinha um tal de Messias aí, eu falei? Aí ele chama bem um monte de gente atrás. Vai ter muito cobrador de impostos atrás dele. O amigo dele é cobrador de impostos, trabalhava com cobrador de impostos. Aí fecharam a coletoria lá, abandonaram. Lógico que ele funcionava alguma coisa por lá, mas uma outra parte saiu, porque ninguém tem tudo, questão de horário. Aí vão atrás de Mateus, um monte de cobradores de impostos, ou seja, publicanos. E aí depois de quebrar o galho, ainda vai com as prostitutas também. Algumas mulheres estão faladas na cidade. Está lá a casa de Mateus, abarrotada de gente. E Mateus deu comida e bebida para todo mundo. Só que ele não estava dando, ele estava pagando. Ele estava sentado ao lado de Jesus, ouvindo tudo que Jesus disse. Jesus fala comigo. Ele estava do lado de Jesus. Ele sentou-se do lado de Jesus e começou a ouvir Jesus. E Mateus celebrou muito com Jesus. E quando Mateus está sentado à mesa com Jesus, com vários pescadores e pecadores, pescadores, além de Pedro, Tiago, João e André, eram poucos. Mas por Jesus tinha muita gente ali. Não por causa de Mateus, mas por causa de Jesus. A casa de Mateus estava borbulhando de gente. A casa que Jesus ia borbulhava de gente, eram multidões. E os escribas e fariseus vão no meio, né? E quando os escribas e fariseus chegam na casa de Mateus, vê Jesus sentado à mesa, junto com Mateus, comendo e bebendo, e em todo Mateus alguns publicanos, ou seja, outros cobradores de impostos, e pecadores ali em torno de Mateus, e Jesus comendo e bebendo com eles.
mas não estava fazendo o que ele estava fazendo. A Bíblia diz que Jesus estava alcoolizado. Em nenhum momento a Bíblia diz que Jesus estava alcoolizado. Então, os fariseus chegam, os escribas e fariseus, e vendo comer com os publicanos e com os pecadores, não falaram para Jesus. Os discípulos de Jesus estavam ali, eles chegaram perto e falaram assim: cara, os discípulos fariseus chamou os discípulos de Jesus e falou assim: olha, por que ele, o tal de Jesus, come e bebe com os publicanos e pecadores? Publicanos são mentirosos, corruptos, ladrões, estelionatários, tudo que não presta, os publicanos são. Tudo que não vale nada, traidores à pátria e assim diante. E um bando de pecadores. E Jesus ouviu a prosa dos escribas e fariseus com os seus seguidores. E Jesus diz assim: os sãos não necessitam de médicos, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Ao arrependimento. Então, vamos prestar bem atenção aqui a esse ponto. E Jesus, tendo ouvido isso, disse: os sãos não necessitam de médico. Você só vai para um hospital quando você está doente, não é verdade? Ou para acompanhar alguém que está doente. E geralmente alguém que você ama, alguém da sua responsabilidade. Pois bem, Jesus não veio para os sãos. Jesus veio para os doentes. É plano, é desejo, é meta, é alvo, é vontade de Jesus curar todos os doentes. E não importa a doença. A sua doença tem cura. A sua doença tem remédio. Chama-se Jesus. Há uma esperança para você. Há uma saída para você. E Jesus está ali. Jesus está ali. E ele diz o seguinte: eu não vim chamar os justos. A palavra fariseu, o termo fariseu, tem uma conotação de justo. Significa justo, correto. Aí ele está dizendo o seguinte: ó, eu não vim para os fariseus, eu vim para os pecadores, eu vim para os doentes. Então ele está dispensando os fariseus. Jesus não tem compromisso com líderes religiosos justos demais, com santarrões. Eu vejo tanto santarrão na internet, é impressionante. Eu vejo tanto santarrão nas ruas, nas cidades, em tudo quanto é canto. São poucos os pecadores que eu vejo ocupando tribunas igual eu. Eu sou pecador. Se você procurar falar de mim, você acha. Eu também acho que falha você. Todo mundo aqui me fala. A igreja não é perfeita. Nunca foi perfeita. Perfeito é o dono da obra, Cristo Jesus. Mas as pessoas que vêm, é tudo doente. Aí sara todos. Jesus sara todos. Então, Jesus não vem para falsos líderes religiosos. Você acha que Jesus vai arrebatar pastores ricos, santarrões, que não querem saber de Deus, só querem saber do dinheiro da igreja? Jesus não quer saber desses, não. Eu não tenho nada contra pastores ricos, porque alguns enriquecem por mérito do seu trabalho, de suas lutas, de suas formas de
e administrar o fruto do seu trabalho. Se uma igreja é grande, entra bastante dízimos de ofertas e eles vivem bem. Mas eu sou contra o enriquecimento ilícito e abusivo, que vem causar escândalo na igreja. E eu não vou entrar em comunidades. Eu não quero entrar no meio dessa questão. Mas alguns roubam demais. Roubam a igreja demais. Tem pessoas que roubam a igreja, que fazem da igreja empresas. E eu não quero entrar no meio dessa questão. Não é o tema de hoje. E Jesus vem para os pecadores, para convidar os pecadores ao arrependimento, João. Não é para viver com os pecadores fazendo o que eles fazem. Não, é para convidá-los para o arrependimento. Está aqui, pega ali você. Sim, os pecadores arrependimento. Jesus veio para convidar os pecadores ao arrependimento. Arrependam-se e abandonem o pecado. E Mateus agora era convidado a abandonar suas riquezas. Mateus agora era convidado a abandonar a sua vida de estelionatário. Era convidado a andar com Jesus e parar de trair os judeus, parar de ser desobediente, parar de ser malandro, parar de explorar o povo, parar de amar mais o dinheiro do que a Deus. Mateus, dos 12, era o mais rico. Ele abandonou todo o conforto de sua casa, de sua mansão em Cafarnaum, e foi abrigar-se com Jesus no deserto. E às vezes, passar por dificuldade, ver Jesus dividir 5 pães e 2 peixinhos com a multidão. Um cara que oferecia churrasco para multidões, agora vai ter que comer limitado. Alguns pedaços de pães com peixe. E vai encher a barriga e vai suprar. Viver da fé, não mais o dinheiro. Abre mão do conforto. Abre mão das riquezas. Do luxo. Tem gente que não quer abrir mão nada disso, mas quer Jesus. Nada contra. Eu espero que você coloque Jesus antes do luxo. Não adianta o luxo sem Jesus. Muitas pessoas em mansões luxuosas estão se matando e estão com o pé no inferno. E Mateus, o desonesto, o ladrão, o estelionatário, o corrupto, o covarde, o traidor, agora é movido. Abandonou tudo isso. Abandonou todas as suas vestes de luxo e passou a andar bem simples com Jesus. Entendeu a situação? Mateus nos deu um exemplo tremendo. Existe uma teoria de que aonde Jesus ia, Mateus estava com a caderetinha anotando tudo que Jesus estava fazendo. Mas não só isso. Mateus estava meditando. Eu estou vendo em Cristo o sinal do Messias. Ele nasceu em Belém. Jesus nasceu em Belém. As profecias de Miqueias, Isaías, todos os sinais de Cristo, ele estava olhando para Jesus e olhando para a Bíblia e vendo se cumprir na sua frente. Então, se cumpriu o sinal. Eu sei que essas anotações de Mateus renderam cerca de 93 referências do Velho Testamento. Ou seja, Mateus, ao escrever o seu livro, Mateus, ele faz cerca de 93 referências diretas e indiretas ao Cristo do Velho Testamento. Está pegando? Então ele se lembrou mais ou menos, Joel, de 90 pontos no Velho Testamento, pelo menos 90 pontos do Velho Testamento que falavam sobre Jesus, e foi anotando tudo. Olha, Jesus veio fazer os paralíticos
o cego enxergava muito forte. Você tem instância de Isaías. Aí ele ia lá, pegava o livro de Isaías, dava uma conferida e dizia: olha, o além de Canaã, o cego enxergando, muito falando sobre o ouvido e tal, e tal, e tal. Isaías 61, Isaías 11, Isaías 9, Isaías 6. E ele escreveu isso em aramaico. E quando ele faz a sua obra, ele vai fazer em grego. Como é que é o negócio? Sim, ele é bilíngue, eu falei, cara. Possivelmente bilíngue. Ou quem sabe trilíngue. Conheci também o latim. Então ele escreve a princípio em aramaico. Por tudo parece, há evidências, não posso afirmar com precisão, com exatidão, olha, escrever em aramaico. Mas quando ele vai escrever o Evangelho, ele escreve em grego, porque era uma língua clássica e popular para todos. Todo mundo sabia falar grego, geralmente. Todas as pessoas sabiam falar grego. Então, possivelmente, escreveu o Evangelho em grego. Mas o rascunho, ele deve ter escrito em aramaico. Está pegando? Ele também pode ter escrito o livro em duas ocasiões, tanto em grego como em aramaico. Ou parte do livro em grego, ou parte do livro em aramaico. Não sabemos o certo, sabemos que escreveu. E mais tarde ele publica. Ele conclui essa obra mais tarde. Ele organiza todos os seus rascunhos e publica o livro. Quer saber mais uma? Mateus era rejeitado por sua família antes de aceitar Jesus. Totalmente rejeitado. O filme The Chosen fala sobre isso. E eu não estou falando baseado no The Chosen. Eu estou baseado na Mishnah. Eu estou baseado em traduções com mais de 1.600 anos de referência. O Talmud, que dizia que quando alguém da família tornava-se cobrador de impostos, essa pessoa não podia servir como testemunha no tribunal judaico. Olha que situação. Você é judeu, tornou-se cobrador de impostos. A sua família não pode mais receber você como explicado. Você não pode entrar na sinagoga, você não pode servir testemunho e você tem que ser desprezado. A sua oferta e o seu dízimo não pode ser aceito na igreja, na congregação, porque é fruto de roubo, de corrupção. Então Mateus, se ele pegasse o seu dinheiro e desse nas sinagogas, era rejeitado. Até os mendigos não recebiam, mendigos sendo judeus, não recebiam as esmolas de Mateus. Você vê o desprezo? Mateus sabia lidar com o desprezo, João. E você sabe? Mateus sabia lidar com o desprezo. E você sabe? Aí eu jogo para o público. Você subestima aí. Mateus sabia lidar com o desprezo. E você sabe? Mateus era desprezado pelos mendigos, desprezado pelos mendigos. Mateus era desprezado pelos líderes das sinagogas. Mateus chegava lá com oferta, de dízimo e ofertas. Mateus, não vamos recolher o seu dízimo e nem a sua oferta, porque você é ladrão. Aqui dentro da igreja você não entra, Mateus. Aqui nessa sinagoga você não tem assento, Mateus. Você é covarde, você é ladrão, você traiu a nação. Está pegando? Você já foi tocado, expulso da igreja? Mateus foi. Mateus foi. Sabe o que é uma família fazer uma festa de confraternização? Convidar todo mundo, menos você. Você imaginou se seu pai fazer uma festa de virada, de final de ano, e convidar todos os filhos netos, um monte de gente, menos você que é filho ou filha? Isso aconteceu com Mateus. E não foi uma vez nem duas. E Mateus tinha dinheiro, só que Mateus desprezava. Faz ideia do que é isso? Acontece que quando Mateus abraça Jesus, o pai e a mãe dele vai até a casa de Mateus. Mateus, eu fiquei sabendo que você saiu por outro dia para servir ao tal de Jesus. Sim, pai. Fale-me sobre esse Jesus.
De acordo com o livro do profeta Miqueias, ele nasceu em Belém, veio de Nazaré, faz paralítico andar, cego enxergar, mundo falar, surdo ouvir, e tudo isso se ouviu e ouviu com seus olhos. Ele é o Messias. E eu não quero mais saber do que eu vou seguir ele. Aonde ele for, eu vou. E se for para dar a vida para ele, eu vou. O pai de Mateus abraça Mateus. A família de Mateus abraça Mateus. Só que Mateus não podia entrar nesse negócio, porque eu estava com Jesus também. Bom, eu estou com Jesus, isso me basta. Eu estou andando com Ele, estou comendo com Ele, estou bebendo com Ele, estou andando com Ele, lado a lado. Ele confia em mim e eu confio nele. Ele me conhece e eu conheço. E Jesus o escolhe como um dos seus apóstolos. Numa certa feita, Mateus estava com os 12. Com os 12. E tinha uma multidão em torno. E o mestre se levanta e diz: Mateus, vem cá. Pedro, Tiago, João, André, Natanael, Filipe, estou chamando. E pega aí alguma coisa em torno de 58 pessoas. E entre essas 58 pessoas tinha mulher no meio, não? Tinha. Barnabé, a esposa dele e outros mais. Vem pra cá. Ele vai chamando, ele vai apontando assim. Uma a uma, Sila. Ele vai apontando, não. Vem cá você. Vem pra cá. E quando Jesus chama toda essa gente, ele diz assim: primeiro vamos falar dos 12. Vamos deixar os 70 de lado. Vamos falar de 12. Porque foi duas ocasiões. Primeiro ele mandou 70, depois mandou 12, mas vamos falar primeiro dos 12. Não necessariamente nessa ordem. Esse Mateus vem cá. Ó, presta atenção. Olha o que ele fala para Mateus. E chamando os 12, Mateus escreveu isso em Mateus capítulo 10. Olha o que Mateus escreveu. Olha a experiência que Mateus teve com Jesus. Observe. E Mateus escreveu isso no capítulo 10. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para expulsarem e para curar toda a enfermidade e todo o mal. E o nome dos 12 apóstolos são: primeiro, Simão, chamado Pedro; André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu; e João, seu irmão; Filipe e Bartolomeu; Tomé e eu, Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu e Lebeu, apelidado de Tadeu; Simão, o cananita; e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. E Jesus enviou esses 12, e Mateus enviou ele. E eles ordenou dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, e nem entreis em cidades samaritanas, mas ide antes as ovelhas perdidas da Gazara. E indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, presta atenção, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai demônios. De graça recebestes, de graça. E olha para a cara de Mateus
os demais, mas nem Mateus diz: não possuais ouro, não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem tuas túnicas, nem alparcas, nem bordões, porque digno é o operário do seu alimento. Em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, procura saber que nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos entreis. Não podia se hospedar em qualquer lugar. Não poderia. Então você vê Mateus agora recebendo a autoridade de Deus para curar os enfermos, a autoridade de Deus para limpar os leprosos, a autoridade de Deus até para trazer de volta os mortos, ressuscitar. Diz a Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 10, que eles voltam alegrando-se, porque eles viram mortos ressuscitados, leprosos sendo limpos, e toda sorte de moléstias, eles orando em nome de Jesus, viram as pessoas sendo curadas. Mateus fez a melhor escolha de sua vida: deixar as riquezas de lado, abandonar todo o luxo, todo o conforto, abandonar tudo e a todos e seguir Jesus. É o que nós precisamos fazer. Às vezes nós estamos dentro da igreja buscando riquezas e não Jesus. Às vezes estamos dentro da igreja querendo que os nossos familiares nos valorizem. Jesus não está nem aí com os desprezos dos seus familiares. Ele está preocupado com você. Você não pode ser desprezado por Jesus. Todos podem desprezar você, menos Jesus. Você pode desprezar tudo e a todos. Não deve, mas você pode. Você não pode desprezar Jesus. Porque Ele te valoriza. Porque Ele te ama. Mateus vive sua vida transformando. Aquele que era odiado, agora é amado no mundo inteiro dos cristãos. Agora, é lógico que tem um grupo de judeus que odeia, um grupo não a todos. Os anticristos não gostam de Mateus, mas Mateus está aí. Mateus fez história. Passaram-se quase 2.000 anos e Mateus está sendo lembrado e pregado em muitas congregações que ainda tem compromisso com o reino de Deus. A nossa congregação tem. Por menor que ela seja, ela tem compromisso com Ele. Então ela fala de Deus, fala de Jesus e do seu povo e daqueles que estavam com Ele. Você sabe dizer para mim o que Mateus sentiu ao orar por um leproso e ver o leproso curado? Você imagina a emoção de Mateus? Você imagina quando Mateus orou por um defunto e o defunto levantou? Você imagina o que Mateus sentiu ao orar por pessoas doentes, endemoniadas, e ver essas pessoas curadas? Curar por leprosos e ver leprosos limpos. Se vale a pena, eu estou no caminho certo. Todo seguidor de Jesus tem essa experiência com Jesus. Precisamos ter essas experiências com Jesus. Hoje as igrejas não buscam mais os dons. Hoje a maioria das pessoas das igrejas estão buscando riquezas, prosperidade, dinheiro e os dons. Não. Você vê as igrejas cheias de pessoas sem autoridade para as pessoas demônios. Muitas vezes você vê a igreja cheia de pessoas sem autoridade para repreender. Disse que é dor de cabeça ou barriga. Tem igreja que não vai nem acreditar nos dons espirituais, nem profecia. Não acredita mais. Acabou. Que eu diga John Maxwell. John Maxwell. Ele está com a Bíblia.
para os leprosos? Pois Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mateus deixou de ser o cobrador de impostos e passou a ser o Levi. Mateus carregava no seu nome o nome Levi. Deus tinha uma missão na vida de Mateus. O nome Levi significa associado, significa junto. Mateus Levi. Deus estava dizendo para Mateus: Mateus, seu nome é Levi. Ande junto do meu filho, Cristo Jesus. Ande associado com Cristo. Associado com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Mateus, você Levi, eu estou junto com você. Eu estou querendo me associar com você. Mateus foi junto e se associou e caminhou com Jesus e teve experiências profundas. Então, senhoras, cadê os milagres? Às vezes ficamos deprimidos em quatro paredes. E Jesus disse assim: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E você vai ficar aí dentro desses quatro trancado. Você, meu irmão, está trancado dentro do quarto. Depressivo. Essa não é a sua chamada. Nós estamos lidando com pessoas que não sabem lidar com uma sala, ficam depressivas. Pessoas que não sabem lidar com o futuro, ficam ansiosas. Pessoas que não sabem lidar com o presente, ficam estressadas. Caminhe junto com Cristo e vocês saberão lidar com o passado, com o presente e com o futuro. Serão curados de suas depressões, serão curados dos seus estresses e serão curados de suas ansiedades. Lançai sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Em relação ao passado, não vos lembrei das coisas passadas. Eis que vos faço uma coisa nova. Em relação ao presente, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então não motivo para estresse, não motivo para depressão e ansiedade. O Mateus se deu muito bem com Jesus. Ele decidiu coletar tesouros nos céus. Deixou de coletar tesouros na terra e passou a coletar tesouros nos céus. Que tal? Coletar tesouros nos céus. Aprenda com Mateus a coletar dons de cura, dom de milagres, dom de maravilha. Aprenda com Mateus a coletar autoridade para as pessoas do mundo, de sua vida e da vida de outros. Aprenda com Mateus a coletar autoridade para repreender toda sorte de moléstias, de enfermidades e doenças. Aprenda com Mateus a coletar unção sobrenatural do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos. Você vai louvar?